Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Felipe. Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse vídeo aqui, tá bom? O título desse vídeo é Como Ouvir a Voz de Deus. Como que a gente faz para ouvir a voz do Senhor? Talvez você seja uma pessoa que vai para a igreja hoje, ou talvez você é uma pessoa que já foi na igreja, mas se você está aqui nesse vídeo, talvez você fez essa pergunta, você pesquisou alguma coisa, ou esteja precisando ouvir. Como que você faz para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus dentro do seu coração e fazer com que essa voz se dirija nas suas atitudes, em tudo que você for fazer na sua vida? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. Eu quero mostrar para vocês um versículo na Bíblia que está escrito lá em Salmos, no capítulo de número 29. Eu vou abrir aqui com você. Salmos, capítulo de número 29, diz assim, ó, no versículo de número 3, tá bom? A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Então vou ler de novo. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Para você que talvez não saiba, a água na Bíblia, né, na maioria das referências que tem sobre a água, ela tipifica o Espírito Santo de Deus. Uma das simbologias, uma das referências é o Espírito Santo de Deus, a água aqui, tá bom? Então, o que eu quero dizer para você, baseado nesse versículo, para que você consiga ouvir a voz do Senhor. Para você ouvir a voz do Senhor, tem algo a ver com o Espírito Santo de Deus e, consequentemente, com o seu Espírito, que caso você não saiba, nós, seres humanos, somos compostos de 3 partes, tá? Somos um espírito que temos uma alma e moramos dentro de um corpo. O nosso corpo hoje é passageiro. Uma hora, todos nós iremos dessa para melhor. Mas a nossa alma e o nosso espírito, principalmente o nosso espírito, ele é eterno. E a nossa alma também pode ser salva juntamente com o nosso espírito, tá? Mas o que eu quero dizer para você sobre isso é que a voz do Senhor, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor quando você desenvolver uma relação com o Espírito do Senhor. Você vai ter que desenvolver vai ter que fortalecer o seu espírito para que você consiga ouvir, tá? Nessa terra aqui ao qual nós estamos, nessa vida que nós estamos, a Bíblia nos ensina que nós passamos por algumas adversidades, nós temos constantemente uma luta entre a nossa carne, as nossas vontades humanas, vamos dizer assim, entendeu? E o nosso espírito. Então, o nosso espírito e a nossa carne, eles lutam entre si. E o ponto decisivo para nós conseguirmos escolher qual lado vai vencer, vamos dizer que é a nossa alma, porque nós escolhemos conscientemente o que nós vamos fazer. Então, para que o vídeo não fique muito extenso, não fique muito longo, eu vou te dar um passo a passo de como que você vai fazer para ouvir a voz do Senhor, tá? Primeiro ponto que você vai fazer para ouvir a voz do Senhor, vai ler a palavra de Deus, tá? A segunda coisa que eu considero a mais importante, que é você orar. Mas aí você pensa, Felipe, eu já oro. Ou eu já orei na minha vida e eu não consegui ver muita mudança com relação a isso, ou ouvir a voz de Deus ou não. É aqui que está o ponto-chave. O que a gente fala na oração. O que a gente fala na oração e a maneira com que a gente fala vai mudar tudo, tá bom? Eu vou ler um versículo aqui para você, tá lá escrito em Provérbios, rapidão. Provérbios, capítulo de número 18. Deixa eu ver aqui. No versículo de número 20. Deixa eu ver. Provérbios 18, 21. Está escrito assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, tá? O 20 está escrito assim, ó. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, o seu coração, o seu íntimo. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Aí depois, no 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o que eu quero dizer para você, a maneira com que você vai orar, tá? A gente vai separar
esse passo a passo em 3 partes. Então a gente vai dividir em 3 partes do nosso dia. 20 minutos lendo a palavra do Senhor, pode ler o que você quiser, não tem problema. Leia, por exemplo, Mateus, vou te dar um norte. O Mateus, começa por Mateus. Não importa se você está entendendo ou não tem problema, desde que você leia. O importante é que você leia, não importa o seu entendimento no momento, tá bom? Leia, somente leia. 20 minutos orando ao Senhor, e é a oração que a gente vai falar um pouco agora sobre como fazer isso e o que fazer. E 20 minutos louvando ao Senhor. Coloca um louvor, coloca um fone de ouvido, coloca um louvor, cante louvores ao Senhor, tá? Essa é uma outra chave muito forte para que nós conseguimos nos chegar perto do Senhor e ouvir a voz dele e ser conduzido por ele e ele se manifestar na nossa vida. Mas é um assunto para outro vídeo. Eu só vou dar um parecer sobre isso, tá? Louve ao Senhor. 20 minutos louvando ao Senhor. Mas eu quero focar um pouco agora na questão da oração. O que você vai falar? Como que você vai fazer, tá? Primeiro ponto. A Bíblia diz aqui em Provérbios 18, 21 que a vida e a morte estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto, certo? Tá aqui em Provérbios capítulo 18, versículo número 21. Como que você vai orar? Você vai orar não vai orar pedindo a Deus, tá? O que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo? Por que você veio aqui? Porque você quer ouvir a voz dele. Então você vai orar agradecendo a ele por ter ouvido a voz dele. Mesmo que no momento você não tenha ouvido na sua realidade agora, no agora. Você não ouviu, mas não tem problema. Você vai orar agradecendo por já ter ouvido. Porque quando você faz isso, você manifesta a fé. Você manifesta a sua fé, tá? Quando você ora agradecendo por uma coisa que você quer que aconteça, mesmo ainda não tendo fisicamente, conscientemente, não perceba aquilo, mas quando você faz esse tipo de oração, você literalmente abre as janelas dos céus, tá? É assim, ó, a Bíblia fala, tem um versículo que fala assim, ó, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tá? Eu vou achar aqui para você rapidão, onde que tá? Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 18. Vamos lá, Mateus, capítulo 18, versículo 18, está escrito assim, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então você vai fazer esse tipo de oração e somente esse tipo de oração, nesse momento para esse fim específico, tá? Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu já ouço a tua voz. Muito obrigado porque eu ouvi a tua voz. Muito obrigado porque eu tenho ouvido a tua voz todos os dias. Eu consigo ouvir a tua voz e eu te agradeço de todo o meu coração. Feche os seus olhos, se você puder, se ajoelhe num canto separado, no seu quarto, no seu íntimo. Feche a porta, num lugar tranquilo e invista 20 minutinhos nisso. Invista, porque isso vai te trazer o resultado, mas tem que ser com essas palavras, agradecendo por aquilo que você quer, como se você já tivesse recebido. Nesse caso específico, ouvir a voz do Senhor. A gente vai fazer isso por 7 dias, vamos colocar assim? A gente gosta de trabalhar com números. Vamos colocar 7 dias fazendo isso? E eu quero que você venha aqui nos comentários desse vídeo falar que data que você começou a fazer isso, tá bom? Manda mensagem aqui e fala assim, ó Felipe, comecei a fazer na data tal, e hoje é dia tal, ou qualquer coisa. Fale para mim se aconteceu alguma coisa depois de 7 dias, mas tem que fazer de todo o seu coração. Se por um acaso não acontecer, talvez você pode não ter percebido alguma coisa, ou realmente pode não acontecer dentro de 7 dias, mas continue fazendo. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, no mínimo, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir uma pessoa mais leve, mais tranquila, só por fazer esse passo a passo. E os outros 20 minutos que a gente separou, 1 hora dividido por 3, você vai louvar ao Senhor, tá? Então você vai adorar a Ele, coloca lá um louvor que você gosta e adore ao Senhor. Abra a tua boca e cante junto com o louvor, tá bom? Fechou isso daí, tá feito o seu passo a passo. Vamos fazer isso durante 7 dias. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Ele sempre esteja com você e Ele está com você, tá bom?